Família Redenção, sejam muito bem-vindos a essa live. Estamos iniciando aqui mais um tema, como você pode ver aí embaixo, não preciso nem abordar o assunto, mas no decorrer aqui do nosso bate-papo, você vai se familiarizar diante daquilo que nós temos proposto para hoje. Eu estou com dois convidados muito especiais, um pela primeira vez que dispensa apresentações, tá? Mas ele vai se apresentar para vocês. Antes disso, preciso que você dê o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho da notificação para você ser avisado de todo o conteúdo que já temos e dos próximos conteúdos que vão ser lançados aqui no canal. Tá bom, família? Então vamos iniciar a nossa live aqui. Por favor, quero que os meus convidados se apresentem. Meu amigo, pela primeira vez, se apresente, por favor. Boa noite, família Redenção. É um prazer estar aqui pela primeira vez. E acredito que virão outras, mas nessa live, né, foi colocado pra gente, né, eu, Elias e Ingrid, estamos aqui para abençoar a sua vida e compartilhar da parte de Deus para crescimento nosso, né? É um prazer estar aqui com o meu líder, Elias, que dispensa apresentações, e a minha amiga Ingrid, e eu creio que vai ser bênção para nossa e para sua vida que está em casa. Amém? Olá, família. Como eles disseram, né, é um prazer estar aqui em mais uma live junto com vocês. E eu espero que Deus possa falar o coração de vocês, assim como falou ao nosso coração. Amém, família? Então vamos lá. Todo mundo apresentado devidamente, vocês já conhecem, né, todos nós, mas o Igor está aqui pela primeira vez gravando com a gente, isso é muito bom, então vamos sugar o máximo possível que a gente puder. Tá nervoso, Igor? Fica tranquilo, é super de boa, né, a Ingrid já conhece, então é super tranquilo, vamos bater aqui um papo, trocar uma ideia, construir aqui um comentário para edificar a vida da nossa igreja. Então, família, você que está em casa, por favor, já pega a sua Bíblia, abre aí em Tiago, capítulo 1, versículo do 12 ao 15, e pede para a Ingrid fazer essa leitura. Por favor, Ingrid. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, desse jeito, tendo-o concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Meu Deus. A gente começou, né, a nossa leitura devocional desse mês de setembro em Tiago, e daqui a pouco a gente vai ler também 1 Pedro, e é uma leitura que não vai ser aquela leitura de um capítulo, vai ser uma leitura gostosa de ser feita, uma leitura devocional meditativa, aonde eu tenho certeza que vai já está, né, na verdade, edificando a nossa fé. Eu particularmente estou apanhando demais de Tiago e fazendo essa leitura desses versículos, né, eu consigo ver nitidamente a grande necessidade que todos nós temos como cristãos, principalmente, da importância de observarmos como vai a nossa caminhada, como nós estamos nos posicionando diante da sociedade, como nós estamos respondendo à expectativa que as pessoas criam a respeito de nós como cristãos, no trabalho, na faculdade, aqui na igreja. Eu costumo muito observar isso na figura da vida da Elisa, né? Eu como pai hoje, por exemplo. Tudo que ela me pede, ela faz aquela chantagem emocional ali, por favor, e tal, e ela consegue ganhar alguma coisa de mim. Mas quando ela erra, né, quando ela comete algum tipo de erro, mesmo sendo criança, eu tenho que corrigir. Eu sei o que é errado, eu ensino ela a não cometer o erro. E o curioso é que com Deus é a mesma coisa. E é bem bacana nós olharmos esse relacionamento entre nós e Deus e nos enxergarmos na posição justamente de filhos, né? Porque às vezes eu, Elias, confundia muito isso. Eu esquecia que Deus era meu pai e vivia minha vida tipo assim, cara, tô nem aí, vambora. Vamos fazendo, vamos ver o que que vai dar. Sem me preocupar justamente com o que o texto nos diz, dessa sedução dos olhos que leva ao pecado da tentação, que leva justamente a esse acúmulo de pecado, como se fosse uma bola de neve que vai girando, 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 e a gente, quando percebe, cara, não dá mais para suportar. Tem que pedir uma ajuda para Deus e
antes disso, né, contar com pessoas, que o próprio Tiago vai dizer, né, confessai os vossos pecados, para que, através da oração, possam ser sarados. Interessante hoje vamos falar a respeito de provação e tentação. Dá até uma rima de uma canção. Já fomos bem provados. Pois é, o início dessa live já foi uma prova total, né? Você que está aí de casa nos assistindo, eu quero já começar a compartilhar com você e te perguntar para você qual é a diferença entre provação e tentação. E se você já passou por uma provação, coloca aí nos comentários o que Deus te permitiu viver diante dessa provação e como foi para você essa experiência. E se você já passou por alguma tentação, como foi e como você se comportou diante dela? Comenta aí nos comentários. Comenta nos comentários, é ótimo, né? Mas tá bom. Mas tá bom, funciona. Então comenta aí, por favor, para que a gente possa aqui já construir o nosso comentário. E vamos para nossas perguntas. Eu gosto muito disso. Quero perguntar aqui para os meus convidados. Antes de entrar nas perguntas aqui, querem falar alguma coisa a respeito desse tema? Ingrid, Igor? Tentação e provação diante daquilo que a gente já leu. O que fala o coração de vocês? Fala aí, Igão. Elias, é importante a gente frisar, né, e entender que a tentação é aquilo que está debaixo dos nossos olhos, é aquilo que a gente vê no dia a dia. E a provação vem de Deus para gerar em nós algo bom, para gerar em nós maturidade, para gerar em nós Muito bom. crescimento. É muito importante, porque às vezes isso fica meio perdido, né? E a gente acaba confundindo. Será que isso é de Deus? Será que isso é do homem? E muitas das vezes a tentação a gente está buscando a todo momento, no telefone, no dia a dia, nas nossas conversas, os ambientes em que nós frequentamos, a gente está sujeito a estar diante dessa tentação que muitas das vezes nós mesmos buscamos, né? E a aprovação geralmente chega no momento de doença, no momento em que a gente talvez nem estamos esperando, mas que tem um propósito, né? Que tem algo maior, é o de repente. Entendeu? É muito importante a gente ter isso bem separadinho na nossa mente. Dito isso, acabou a live, vamos todo mundo agora descansar. Brincadeira. Aprendendo com meus irmãos. Top, Igor, top. Ingrid, por favor, compartilha com a gente aí o que você acha desse tema, desse assunto que a gente vai abordar hoje. Então, eu acho um tema muito importante, muito rico, né? Que a gente pode abordar vários assuntos. E aí, eu sempre tenho o hábito de procurar o significado das coisas, né? Um dos significados que me chamou muita atenção na tentação é que é o impulso para aquilo que não é recomendável. Ou seja, no dicionário, não sendo bíblico, já está nos dizendo que não é recomendável aquilo. E aí eu fui pesquisar, né, estudando, eu separei um versículo que fica em Mateus, não estou fugindo do assunto, Mateus 6, 22 e 23, que fala: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Eita! E aí, isso me chamou muita atenção, porque eu fui pesquisar na Bíblia o que significa trevas. E trevas na Bíblia tem um significado de mal, completamente mal. E eu fiquei pensando, nós somos tentados por aquilo que nós alimentamos, é interiormente, é de dentro para fora. Mas não é algo que acontece do nada. Caraca, como o Igor falou, não é aquilo tipo assim, caraca, cheguei ali e fui tentado. Não, é através do meu olhar. Se eu enxergo para o Elias com um olhar ruim e eu alimento aquilo dentro de mim, é provável que futuramente eu vou ser tentado diante daquilo que eu vi. Então, é algo que me deixa bem reflexiva, né? Porque a gente acha que o pecado, né, ele é só prática, mas a gente peca muito mais interiormente no pensamento. Exatamente. Porque senão a Bíblia não diria que se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será bom. Ou seja, começa aqui. Eu preciso pedir para que Senhor, Deus ele tire as escamas dos meus olhos para que eu possa enxergar o Igor como um irmão em Cristo ou o Elias como uma pessoa que é superior a mim, né? Senão eu vou estar sempre sendo tentado naquilo que eu alimento com as minhas próprias, com meus próprios desejos, né? Depois de uma fala dessa, eu não sou superior a ninguém, filho. Brincadeira. É só pra gente descontrair, tá, gente? Fica tranquilo. Então, família, você aí de casa,
já colocou aí para você esse assunto, o que que te remete, o que que fala no seu coração? Isso é muito importante para a gente construir um diálogo. Live boa, não que as outras não sejam, por favor, tá? Eu e Elise estou falando, tá? Por favor. É aquela que a gente participa, aquela que a gente coloca nos comentários, aquela que a gente ri bastante. Isso é muito importante. E uma das coisas que a gente estava falando, enquanto ela falava, vinha na minha mente, Deus falou no meu coração, é que justamente Jesus nos dá uma advertência. Quando ele diz, se teu olho te faz pecar, arranca de ti. É verdade. É melhor você entrar sem o olho do que você nem entrar no céu. Só que o que Jesus está dizendo é o seguinte, no céu não é para você entrar pirata. Por favor. Porque as pessoas interpretam, tipo, caraca, eu vou Vou pegar e arrancar vou meu colocar olho. em mim. Não é isso. Bom seria, né? Pois é. Eliminar mal. Mas aí o ruim é o quê? É que o pecado não é só a prática, mas é a intenção do coração. Isso aí. Se eu não tivesse os meus olhos, eu provavelmente, por ser humano caído, eu pecaria de outras formas, presumindo que às vezes eu não sei o que a pessoa está expressando uma reação que me leva a entender ou a presumir que ela está fazendo alguma atitude e fala assim, eu já estou presumindo, já estou pecando. É verdade. Então, ou seja, não ver me daria capacidade de ouvir, me daria capacidade de falar, de pensar. Então, isso dali já seria tentação de uma outra espécie, entende? Então, assim, mas graças a Deus, que Deus é fiel e temos o Espírito Santo para nos ajudar a entender que não é arrancar o olho fora, é arrancar o objeto ao qual estamos É a intenção do cobiçando. meu coração, né? Exatamente, Ingrid. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês e para você de casa também, que diz o seguinte: vocês por acaso já passaram por uma situação de provação? Se já, como é que vocês lidaram com isso? Já passou? Então, quando a gente estava conversando aqui anteriormente, né, era difícil vir um. Porque a gente é tentação, né? Provação. Provação. Na hora eu fiquei, meu Deus, aonde? Parecia que nunca foi provado na vida, né? A vida em si. Só que eu cheguei até a compartilhar aqui com eles que eu já passei, sim, por bastante experiências de provação, né? Parece que a nossa vida é feita de provações Pois é. verdadeiras. Mas a minha atitude que eu compartilhei foi assim, quando eu passei a olhar para aquela situação diferente. Por exemplo, eu sou tentada, mas eu também sou provada. Entendeu? Então, quando eu soube diferenciar o que é aprovação, o que é tentação, Muito bom. de quem está vindo. A aprovação, ela vem de um Deus que permite que eu passe por aquilo, e se ele permite, ele sabe que através daquela situação vai despertar algo bom dentro de mim, ainda que na minha arrogância, né, na minha ignorância eu não consiga enxergar isso, Deus ele enxerga, porque ele não vê, ele já diz isso, né? Ele não vê como o homem vê, né? Exatamente. E quando eu passei a entender isso, a minha atitude foi diferente. Por exemplo, eu sempre me olhei com um olhar de vitimização, sabe? Ai, Deus, por quê? Ai, Deus, mas por que o Senhor está fazendo isso comigo? Me colocando na síndrome da coitadinha. Então, isso impedia com que o melhor de Deus fosse despertado em mim, né? Porque a minha natureza mesmo, ela é pecaminosa. Não tem como. Isso só vai acabar quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Mas enquanto eu não entendia isso aqui, né, em vida, eu estava sempre no meu cantinho de tipo, achando que Deus era um Deus que pune, sabe? Um Deus Carrasco. caraca, Deus ele, sei lá, me odeia. Deus ele, por que Deus está permitindo que isso aconteça comigo? Então, quando a minha visão mudou, as situações não mudaram, né? Que é bom a gente dar ênfase nisso. As situações ela não mudam, o que muda é o meu olhar diante da situação. Exatamente. Entendeu? Então, quando eu passei a olhar, não, Deus ele não dá nada além do que nós possamos suportar. Se ele está permitindo essa aprovação, é porque alguma coisa tem que sair de mim. E tem que sair coisa boa. Eu preciso amadurecer, como o Igor falou nisso, eu preciso crescer. Então, a partir do momento que eu entendi isso, a minha vida mudou completamente. Então, qualquer tipo de provação que eu passe hoje, eu falo isso com certeza mesmo, eu fico, não, se Deus está permitindo é porque tem um propósito maior. Algo vai acontecer, mesmo que não seja aquele algo que eu quero, mas o melhor de Deus vai se cumprir na minha vida. E aí, Igão?
E muitas das vezes, né, pegando um gancho nisso que a Ingrid falou, no momento não vai ser nem visível, né, Sim. pra gente. Exatamente. Acabou a aprovação, passei por aquele momento difícil ali, tava complicado, difícil. Deus, cadê? Às vezes a gente fica se perguntando, por quê? Uhum. De repente, pra gente não vai trazer nada, mas a pessoa que assistiu a nossa aprovação, né? As pessoas que estavam à nossa volta e viu que a gente saiu vencedor daquilo ali, daquela aprovação, eu acho que ali já gera um testemunho. Sim. Porque se o Elias Sim. chegar no que eu saio dessa aprovação vitorioso, se é uma doença, se é um problema familiar, se é. Não sei, tem várias situações. Mas se eu sair vitorioso, é porque tinha alguém que eu confiava muito, que é Uhum. Cristo, né? Que é Deus, estava ali me segurando. Exatamente. Entendeu? Então acho que é bom a gente se apegar nisso também. Legal. E saber que a gente tem Deus e que muitas das vezes não é pra gente entender. Vai gerar um resultado no outro. Pô, eu quero me apegar naquele Deus. Porque se ele fez na vida do Elias, se ele livrou a Ingrid, ele vai me livrar também. E é Legal. bom que a gente entenda isso que a Ingrid falou, de confiar em Deus, né? E entregar a ele, saber que ele tem o melhor no final de toda a coisa ruim que vem sobre as nossas vidas, é muito importante, porque a gente se agarra no que é bom e não só no que é Que ruim. top. Muito bom. Sabe o que é interessante? Eu também, quando a gente fala de provação, eu passei por algumas provações, né? Meu Deus do céu. Se você é crente e diz que não passou, você não está vendo com a ótica cristã. Mas, e como a Ingrid falou, né, o Igor, tem uma diferença. A gente precisa separar tentação e provação. É. Provação é quando Deus está te impulsionando a crescer e para isso ele vai te fazer amadurecer. E através do amadurecimento, ele usa a provação para estar ali, ó, sendo a sua escola. E o legal é que eu fico com uma fala que a Ingrid deu, que na verdade, quando ela estava falando, me estourou no meu coração, é que não tem como, eu posso mudar de ambiente, posso ir para o lugar mais lindo do mundo, para o lugar mais desejado das pessoas para ir descansar ou para férias, para alguma coisa do tipo. Mas se eu não mudar, o meu ambiente não pode ser o mais favorável possível. Sim. Vai continuar tudo a mesma coisa, se eu não mudar. E aí, uma das provações que eu passei, que me marcaram muito, né, na minha vida, foi justamente quando eu cheguei aqui e recebi o convite pela primeira vez para estar com os adolescentes, né? Meu Deus do céu, e agora? Tudo novo, o que eu vou fazer, o que eu vou falar? E mesmo assim vim, não titubeei. Lembro também quando eu fui chamado para pregar pela primeira vez, pensei em desistir umas 20 vezes. Mas eu falei, cara, não vou, não fui eu e firme. E cá estou e vamos embora, vamos avançando. Então, não ficar nas nossas palavras, eu separei um versículo aqui que diz assim, ó, Romanos capítulo 3, capítulo 5, versículo 3 e 4. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Quando nós somos, por Deus, provados, somos provados porque Deus quer gerar em nós um crescimento. E esse crescimento é muito bom, porque Deus ele não é aquele pai que vai fazer com que o filho tenha uma responsabilidade sem antes ter uma capacidade para receber essa responsabilidade. Caramba, essa agora veio fresca, nem anotei. Ele estudou a noite toda. Muito legal, muito legal. Mas vamos avançar porque o nosso tempo, meu Deus do céu, como vai? Como você percebe que a aprovação pode ser uma oportunidade para crescer espiritualmente? Cara, essa aqui é a oportunidade que Deus está me dando para eu crescer. Igual quando eu recebi, né, a oportunidade para pregar. Meu Deus, estou chegando na igreja aqui agora. Essa pessoa acho que não orou não, cara. Me escolheu. O que eu vou falar? E aí, primeira pregação, eu fui atrás de um monte de gente, né? Pô, me ajuda aqui, me ajuda aqui. E claro, né? É muito bom, porque quando Deus te prova, ele não te prova para te levar para longe. Isso que é sacada. Essa é a diferença da aprovação e da Boa. tentação. Pô, já dei a A resposta. tentação, ela te afasta. A Isso aí. aprovação, ela te aproxima. Porque o fruto da tentação é o pecado. Sim. E o pecado te afasta de Deus. Mas o fruto da aprovação é a aprovação. Caramba! Gostei dessa. A gente não combinou. Pois é, não combinamos de ver real isso aqui. Mas aí, o que vocês acham? Como é que você percebe assim como uma oportunidade? Então, Você já quer ir para a próxima? Parece que eu tava falando que parece que todas as respostas, todas as perguntas têm as mesmas respostas. Sim.
Mas só que, como eu percebo, né? Eu tenho um pouco de dificuldade de gravar as coisas. Fala de novo. Pergunta. Como é que você percebe que a provação pode ser uma oportunidade de crescimento espiritual? Então, eu acho que é quando eu reconheço. Quando eu reconheço que eu, na minha capacidade humana, eu não consigo resolver nada. Uhum. Entendeu? Então, tipo assim, eu acho que eu enxerguei essas situações, eu acho que a minha vida, né? Eu tava falando até aqui com eles, a minha vida se botar na ponta do lápis, é um testemunho, né? A gente pensa que não é um testemunho tipo, que vai impactar, mas para mim é um grande testemunho. Porque eu sei de quantas coisas eu precisei abrir mão para eu, tipo, poder estar falando até isso com propriedade, né? Porque, gente, é bom quando a gente vive na pele, sofre na pele, A e live a de gente hoje, não né? fala com. Então, quando eu enxergava para as situações e eu comecei a pedir a Deus, né? Eu falei, Senhor, eu não consigo olhar para essa situação e ver que o Senhor está cuidando de mim. Eu não consigo ver pessoa. Eu nunca fui uma pessoa que eu me sentia sozinha. Nunca tive esse sentimento. Às vezes bate aquela carência, né? Tipo de presença física, mas eu nunca me senti sozinha porque eu sempre soube que eu tenho um Deus ali que me supre as minhas necessidades. Então eu falei, cara, se eu tenho um Deus que ele está sempre comigo, que ele está sempre de braços abertos para me receber, e se o meu amigo que está ali, né, não impossibilitando a capacidade dele de me ajudar. Mas se eu tenho pessoas que são direcionadas por Deus para me ajudar, por que eu fico me colocando em situações de risco? Sabe? Exatamente. Então, quando eu enxerguei dessa forma, eu acho que eu vi que Deus estava querendo. Querendo não, né? Porque Deus quer, Deus ele não sempre volta quer. atrás da palavra dele. Eu vi que Deus queria que um posicionamento diferente das situações que ele me dava para passar, Que legal. né? Dentro de casa e na vida social também. Eu olhava para as situações, ai Deus, eu não consigo. E de fato eu não consigo. Eu não consigo me dar bem com você se eu não estou direcionada pelo Espírito Santo. Porque a minha natureza ela quer sempre estar em crise o tempo todo com o ser humano. De verdade. É natural, mas nós somos seres sobrenaturais. Então, quando eu entendi isso, que o sobrenatural vem de Deus e o natural sou eu, mudou. Eu olho para as situações hoje, eu passo, não vou negar, dói. Né? Dói, óbvio, eu sou ser humano, eu sinto. Né? Aqui, ó, carne, eu sinto. Mas, como o Tiago, gera em mim uma alegria, sabe? Uma perseverança, tipo, de acreditar que existe uma luz no fim do túnel, sabe? De caraca, Deus, ele tá lá. Eu sei que ainda que agora eu não enxergue, que foi o que ele falou, que não seja visível aos meus olhos, a vitória é certa. Eu creio. Não porque eu sou uma pessoa boa, porque eu estou em posição Ou diferente. mereça, né? Isso, mas é porque Deus, ele é fiel à palavra dele. Exatamente. E se está escrito aqui, isso tem que se cumprir. E também, depois, né, nós vamos ler que Deus ele não dá nada além, nenhuma aprovação além do que a gente suporte. Então eu falei, cara, se eu não estou suportando é porque eu estou buscando com as minhas próprias forças. E é aí que eu caía. Porque eu não tenho força nenhuma. Eu não tenho. Como eu sempre falo. Porque a nossa força é humana, né? Eu A gente sempre faz de acordo com aquilo isso. que a gente entende que é Nossos certo de fazer. recursos. Eu sempre dou ênfase no sentido tipo do meu irmão do lado, porque isso aqui é um desafio. Né? O ser humano, ele eu sou um desafio, eu sou um problema. Não posso enxergar o Igor é problemático, eu sou problemática. Então, eu tô sempre vencendo isso. Eu falei, poxa, se Deus ele não dá nada além do que eu posso suportar, então eu posso. Então eu consigo. E aí, quando eu olhei, caraca, não, eu vou. Eu vou. E é tipo assim, é todo dia, mas todo dia a gente precisa criar um hábito, né? Isso precisa ser uma verdade, porque tem dia que realmente a gente deixa de crer em algumas coisas. Eu falei, não, isso aqui tem que ser um hábito. Eu vou conseguir em Deus. E foi aí que mudou, que eu vi todo o meu. O cenário muda. O cenário mudou, porque o meu olhar mudou. Eu olhava para aquilo, caraca, não, Deus está comigo. E realmente, olho para situações, às vezes, tipo, tá um caos, mas meu coração em paz, a minha mente tranquila, porque eu tenho certeza de que Deus, ele vai já deu a vitória, né? Então, isso mudou em mim, foi de dentro, porque quando eu experimentei interiormente, isso passou a ficar no meu exterior. Boa live por aqui. Tô até seca, queria um pouco de água. O interessante, né, Ingrid, como você estava falando, é que quando a gente olha para a nossa vida,
Vai ter momentos que a gente não vai ter pessoas do nosso lado, não. Sim. Sim. Mas nós sempre vamos ter Deus ao nosso lado. E Tá principalmente tudo quando bem. E a gente não pode Deus- entrar em crise com isso, Sim. né? quando você estava falando de natural e sobrenatural, eu vejo o seguinte, né? O natural Uhum. é onde nós estamos e o sobrenatural é onde ele está. Então nós, quando dependemos de Deus, nós estamos dependendo justamente daquilo que está acima de Acima. nós. E é importante também, Elisa, assim, é muito bom porque para os dois, tanto para aprovação e tanto para tentação, existe uma promessa, né? Poxa, Porque aqui em Tiago fala: Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois será aprovado. E sujeitáveis a Deus, resistir ao diabo e ele ele fugirá fugirá de de vós. vós. Então, para as Exatamente. duas, nós temos a solução, que é confiar na promessa de Deus. E quando a gente confia na promessa que é maior do Uhum. que o problema, do que a tentação, do que o pecado. Que isso é bom demais. E entra o que você falou, o pecado ele tenta afastar a gente, né? Que na verdade não é pra gente se aproximar. Porque se a gente tá mal, se a gente Isso. tá ruim, a gente tem que correr pro cara que E, tipo assim, a mesma vai coisa solucionar, é se né? eu pecar. É. Se eu Sim. pecar, eu não posso correr de Deus. Isso. Ainda que eu sei que o pecado me afasta dele. Mas eu tenho que correr para ele, porque é ele que perdoa os pecados. E no nosso caso, a gente sabe que o pecado é um acidente. Porque aquele pecado premeditado é uma concupiscência, mas é uma outra pregação. Tá? A gente está aqui para falar a respeito de tentação e provação. E aí, meu Deus do céu, a hora está indo embora, gente. Mas vamos embora, vamos continuar. Eu quero fazer mais algumas perguntas para vocês, duas só para a gente encerrar aqui e compartilhar, porque está muito bom. Eu quero perguntar para vocês o seguinte: quais são algumas estratégias práticas para a gente resistir à tentação? E aí deixa eu dar uma deixa aqui para a gente, né, que eu acho que vai colaborar. Efésios capítulo 6, versículo 11: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Olha que interessante. Como é que é, Igor? Algumas estratégias assim que a gente pode usar para resistir às tentações. Elias, eu acredito, né? Eu confio que além de uma busca constante com Deus, né? Porque o lado que a gente fortificar mais, alimentar mais é o lado que vence. Vence, A gente tem exatamente. aprendido isso. Então, eu acredito muito nessa certeza, né? Eu não vou falar teoria, nessa certeza de que quanto mais próximo de Deus, mais resistente, mais fortes nós ficamos. Sim. Mas vou dar um exemplo que aconteceu comigo. O telefone, o Instagram, a conta que eu tinha, né, roubava muito a minha atenção, meu tempo. E muitas das vezes me fazia pecar com os meus olhos. Aquilo que eu estava vendo, com aquilo que eu estava alimentando dentro de mim. E aí eu passei pelo retiro do carnaval desse ano, né? E eu coloquei no meu coração que eu precisava excluir aquele Instagram e não voltar para o âmbito de seguidores que eu tinha, para coisas que eu tinha que alimentava aquele Instagram. E isso foi muito bom, me ajudou muito. E você lutar contra isso para não voltar para aquilo que você já foi liberto, né? É importante. Óbvio que a gente não pode falar que como eu não tenho nenhum problema, eu não tenho nenhuma tentação, porque a gente vai estar mentindo, entendeu? Mas resistir, porque é como a gente estava aqui conversando antes. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E se o Senhor já nos libertou, eu não preciso mais voltar. Não volteis ao jugo de Eu escravidão. não preciso mais voltar para lá. Ainda que eu tenha o Instagram de novo no meu telefone, eu preciso filtrar. Não, isso aqui me fazia pecar. E se eu realmente quero ser livre, né? Eu não posso mais seguir essa página, eu não Sim. posso mais seguir esse perfil, porque isso aqui vai me fazer voltar para um velho Igor. E aí a gente tenta todos os dias, eu tento todos os dias, anular aquilo que se levanta contra mim, né? Para tentar me sabotar. Até o próprio Igor mesmo, né? Porque às vezes a gente acaba olhando pro outro. Caramba, Deus, como diz o louvor, botou né? esse copo aqui, não. É como Eu diz o fui louvor, o atrás. maior vilão Sou eu. A gente vai atrás, muitas das vezes a gente vai atrás. Eu vou atrás daquilo que tá fazendo a gente pecar, né? Que tá afastando a gente de Deus e gerando morte. E muitas das vezes, por ficar nesse lugar de caramba, eu não vou me chegar a Deus por vergonha, por culpa que o inimigo e a gente atribui sobre as nossas vidas, né? A gente não se achega àquele que traz a vida, né? Nos nossos corações. Isso é muito forte. E isso é uma das coisas que Pode pregar no próximo. Próximo pregador de domingo, brincadeira, fica tranquilo. Não. Mas e você, família? Quais são algumas estratégias? Quais são as estratégias que você usa aí para se livrar das tentações? Compartilha com a gente para a gente ficar sabendo também, a gente usar essas estratégias. Eu creio que são bênção. Mas Ingrid, fala aí pra gente. Então, uma das estratégias que funcionou comigo, que eu
né? E eu vou compartilhar com meus irmãos 2 Crônicas 7:14. Ah, isso é top. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos. Não é dos maus caminhos do Elias, não é dos maus caminhos do Igor, é dos seus. Quais são os meus maus caminhos? Essa é a primeira estratégia. A primeira não, né? Porque ele já falou a primeira. Porque, e é isso, sabe? Eu não precisava nem falar mais nada, porque é exatamente isso, é se humilhar, é reconhecer, Senhor, eu sou isso aqui, todo dia. Eu sou isso aqui, essa pessoa aqui ruim, sabe? Essa pessoa que deseja maldade em relação ao meu irmão, essa pessoa que está sempre agindo em prol de si, eu sou egoísta. Mas eu preciso vencer. Então, quando eu reconheço isso, que isso é uma maldade que existe dentro de mim, Pronto. eu estou reconhecendo a minha insignificância, eu estou me reconhecendo diante de Deus. E que sem Deus eu nada sou, eu sou pó. Top. Nada. O legal, né, que o Igor falou justamente de nós sermos muito taxativos, né? Cara, se você sabe que é aquilo ali, importa. E o que a Ingrid falou, cara, se você não se humilha, como é que se você não reconhece, então cara, 2 estratégias perfeitas. Não, e reconhecer que é ele que pode mudar a minha história, né? Exatamente. Porque a gente fica tentando mudar a nossa história Porque do nosso jeito. Imagina se eu tivesse que subir na cruz para me salvar, cara. Não conseguiria. Primeiro, a minha vida totalmente perdida. Então eu precisei de alguém para me resgatar. Eu lembro de uma experiência, eu não sabia nadar, hoje eu ainda não sei, eu sei sair do fundo. Entendeu? Não sou expert, não, sei sair do fundo, de boa. Salvar alguém vai dar ruim. Vai dar. Agora, eu me lembro muito bem quando eu era garoto das experiências que eu tive de um afogamento, que eu caí num tanque onde fabricava-se tijolo, né? Onde eu morava com a minha mãe, e eu tive que ser resgatado, cara. Eu não tinha total impotência, eu precisei de alguém para me tirar daquele poço, senão eu ia morrer. É a mesma coisa Jesus, cara. E nós reconhecermos a nossa vulnerabilidade diante do pecado, diante das nossas fragilidades e impulsos carnais, sabendo que se a gente fica olhando para o pecado, dizendo assim, não vou pecar, eu vou pecar. Então, como fazer para se livrar disso? Olhar para Jesus. Quando a gente muda o nosso olhar e reconhece que é Ele, a gente não se preocupa mais com o pecado, porque a gente está nele. Tudo fica muito mais fácil. Fica tudo para Ele, dele e por Ele. Mas para a gente finalizar aqui, finalizar de verdade, tá? Rapidinho, de verdade, eu quero só perguntar para vocês, e para a gente se fortalecer espiritualmente para lidar melhor com a tentação? Como é que a gente pode fazer? Um fortalecimento. Eu coloquei aqui para gente uma colinha, Hebreus 4,16. Cheguemos-nos, portanto, com confiança junto ao trono da graça, para que possamos receber misericórdia e achar graça para socorro em ocasião oportuna. Ou seja, a graça não é a chave para pecar, né? Até porque a minha fome me leva atrás daquilo que eu já me alimentei. Mas é um favor que eu não mereço. Exatamente. Né? Eu mereci o quê? Inferno. Mas a graça me deu o quê? Salvação e vida eterna. Eu merecia ser castigado, mas recebi misericórdia. Eu merecia ser punido, mas eu recebi uma filiação de filho amado de Deus. Meu nome é Elias. Brincadeira, isso é outras 2 semanas na cabeça, né? Mas quando nós olhamos para essa situação, eu vejo para um fortalecimento espiritual, não tem como se fortalecer espiritualmente por si só, sem buscar e principalmente sem deixar isso aqui se tornar real em mim. Mas e vocês aí, pra gente 2 minutos para cada. O que você acha, Igão? Eu acredito que para o fortalecimento eu volto nessa teoria da busca, né? Nessa certeza da busca em Cristo. E acredito que em ter alguém ali que é realmente de Deus, que vai te ouvir, que vai te aconselhar, que vai te trazer que vai te chamar para perto de Deus, sabe? Que vai alimentar o teu coração daquilo que você precisa para melhorar. E não sobre aquilo que você quer ouvir ou o que você deseja para ficar feliz. Muitas vezes essas palavras, né, quando você vai se aconselhar com alguém, vem de confronto ao teu coração e aí te dá aquela... Eu não queria ouvir isso, mas eu acredito que é Deus, né? Exatamente. Que vai ali limpando o que tá... Poxa, até porque a massagem serve para relaxar.
Mas o confronto serve para te tirar da zona de conforto. Fala aí, Ingrid. Falei. Qual é a pergunta mesmo? Tem nem mais o que falar. Vou pegar o bom e falar. Uma estratégia para um fortalecimento espiritual. Ai, gente, é tudo isso que vocês falaram. A gente enxugou bem agora, né? Fiquei reflexiva. Cadê, minha amiga? O Igor falou algo muito Top. importante sobre a gente ter pessoas que nos impulsionem, né, que tocam na nossa ferida. E assim, é até um pouco de coincidência, né, a gente estar participando aqui dessa live junto, porque a gente compartilha muito um com o outro o tempo todo, 24 horas no dia, sobre nossas dificuldades, provações, tentações. Ele compartilhando comigo as dele, eu compartilhando com ele as minhas, e assim, é ele me confrontando, é eu confrontando. Tem hora que a gente não fala o que o outro não quer ouvir, mas é isso que está gerando crescimento em nós. Então, óbvio que a primeira coisa é a gente se fortalecer em Cristo, e através de Cristo a gente ter pessoas que a gente pode contar de fato, de verdade. E foi isso que fluiu na minha vida, foi isso que me fez mudar, foi isso que fez mudar o meu olhar, me tornar a pessoa que eu tenho lutado para ser a cada dia, né? Porque eu não posso falar que eu cheguei aonde eu queria ser, ainda não, falta muito, mas não parei. Não julgo que tenha alcançado. Tem Não muitas parei. provações, Prossigo para o alvo. muitos ídolos para Mas derrubar. só que meus olhos estão em Cristo, porque tem ali pessoas que não param de orar por mim, tem pessoas que não param de estar ali investindo, sabendo como é que eu tô. E assim, não desconsiderando as outras, mas tipo assim, eu acho que quando a gente tem ali nossos amigos que toca mesmo na ferida mesmo, te maltrata, de ter vontade de, né? Mas é assim, é o que acontece com a gente, né? Então, ele tá ali comigo 24 horas do dia, tem dia que é brabo, é doído mesmo, né? A gente chora, a gente grita, mas a gente se ajuda, a gente procura, né, o melhor de tudo, que é Jesus, é baseado na palavra, porque a gente não pode buscar conselhos para benefícios próprios, e sim para que o nome do Senhor seja glorificado. Exatamente. E hoje eu vejo, né, que a cada dia na minha vida, na vida dele, né, eu sempre falo isso para ele, eu vejo o nome do Senhor sendo glorificado, porque a gente não pode desconsiderar as pequenas coisas que a gente consegue no dia a dia, né? Aquilo que era uma batalha gigante, hoje a gente já consegue lidar de boa. Então, uma das estratégias é essa, reconhecer que só Jesus pode mudar e que abaixo de Deus eu preciso de pessoas. Não vou conseguir sozinha, não tem como. Como você falou, vai ter situações que nem sempre eu vou ter o Igor ali do meu lado, entendeu? Mas eu preciso do Igor. Sim. Preciso dele, eu preciso de uma palavra que toca na minha ferida. Então, quando eu entendi isso, não, eu me viro sozinha. Não, isso é egoísmo, cara. A gente, é você escolher se afundar, entendeu? Egocentrismo, eu me coloco no centro e todo o resto vai se embora. Exatamente. Bom, poxa, eu queria estar aqui mais tempo com vocês, né? Nem parece que alguém aqui estava Mas família, para a gente encaminhar pro finalmente, eu quero compartilhar com você um versículo para deixar dois versículos para te edificar, para que você possa ter justamente uma vida diariamente pautada na palavra de Deus e mudando a sua mentalidade. Romanos 12:2 é muito conhecido. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, quando a gente fala de tentação e provação, nós precisamos ter a palavra de Deus como a base sólida, a bússola, o escudo, o abrigo, o refúgio, ou seja, o alimento. Gente, não tem uma palavra que defina esse livro espiritual. É verdade. Vivo, e que é um dos livros... Você acha por quê? Que é um dos livros proibidos em diversos países. Será que é porque é uma história, uma fábula? Não é. É porque ele é poderoso. Se eu permitir que essas palavras que são verdades gerem em mim a mudança que pode fazer o Elias muito melhor, eu com certeza, enquanto estiver aqui na Terra, vou alcançar outras vidas e essas vidas vão ser transformadas e não transformadas em um novo Elias. Nada disso. A ideia não é essa. É ser transformadas em Cristo em cada uma dessas pessoas, porque Ele é o nosso modelo, é o nosso molde. Um outro versículo que eu quero deixar para você é o seguinte, Salmo 119,
Versículo 11: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não tem como pecar se a gente, se a gente guardar a palavra dele no nosso coração. Mas, por favor, tá? Não é fazer tatuagem. Por favor. Não é isso. Isso é uma outra pregação também, É tá? aqui, ó, na mente. É na mente. É no coração. E quando fala de coração, né? Fala justamente mente. Não é aquilo que bombeia o sangue para o nosso corpo, tá? Por favor, meus amigos, deem as suas considerações finais para nós encerrarmos a nossa live. Eu queria deixar só um versículozinho também, né? Fique à vontade, querido. Lamentações 3:39. Como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados? Meu Deus! Então, eu queria deixar para nossa reflexão, isso fica para mim também, tá? Mas às vezes a gente questiona daquilo que a gente mesmo alimenta, aquilo que a gente escolhe fazer. Então, é isso. Igor, por favor. Eu vou deixar um também para vocês, para a família. Poxa! 1 Coríntios 10:13. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Mas Deus cumpre a promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não possam suportar. Quando a tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. Se agarre nessa promessa de que ainda que a tentação venha, existe um Deus que não rejeita a gente e que tem uma promessa grandiosa de que a gente é vencedor e que a gente já saiu dessa tentação. Amém. Fique com essa palavra. Amém. Aleluia. Família, muito bom ter você até aqui. Já deixa aí, por favor, o seu like, se você não deixou. Eu te espero na próxima live. Beijo no coração. Deus te abençoe. Fica na paz. Amém.